Olá, meus queridos irmãos e irmãs que têm acompanhado aí o nosso trabalho de evangelização. Eu quero primeiramente louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado, tem contribuído também com nossa missão, rezando por nós, tem contribuído de outras formas também. Muito obrigado a todos vocês. Eu quero vir aqui a gente falar sobre a questão do presépio do Vaticano este ano de 2020. Meus irmãos, é nítido que a teologia da libertação, e deixa eu falar uma coisa aqui logo desde já, porque eu sei que tem muita gente que acha que por falarmos isso estamos contra a igreja, que somos rebeldes, porque estamos criticando o sumo pontífice e etc e tal. Nós sabemos claramente, e eu tenho dito muito isso aqui no canal, que a doutrina da igreja vai dizer que o Papa, ele goza de sua infalibilidade quando ele se pronuncia em ex-cátedra, quando o seu ensinamento de fato está dentro da moral e da fé católica, certo? E eu quero aqui me posicionar referente ao presépio este ano que está lá exposto no Vaticano. Meus irmãos, é nítido que a teologia da libertação, ela ganhou muito espaço no pontificado do Papa Francisco. Falo isso e tenho fundamento em minha fala. Tenho segurança argumentativa. Por exemplo, no evento A Economia de Francisco, Leonardo Boff, que foi extremamente criticado pelo cardeal Ratzinger, que foi muito combatido com o posicionamento, do grandioso Bento XVI, um homem teólogo, um homem que tem um entendimento, meu Deus do céu, tem até uma frase que diz, existem dois tipos de teólogos no mundo, os muito bons e Bento XVI. Então, que tem um entendimento doutrinário magnífico e criticava muito, de forma bem direta, todas as convicções errôneas de Leonardo Boff. Aí hoje, nós temos na atualidade, hoje que eu estou dizendo aqui, abrange a atualidade, nós temos aí presenciado no pontificado do Papa Francisco que a teologia da libertação, ela passou a se sentir mais à vontade no interior da igreja. Por quê? Nós estamos presenciando aí a abertura que está sendo dada a esse povo. A gente viu aí a abertura que deram para eles no Sínodo da Amazônia. Nós presenciamos a abertura que deram para eles, na Economia de Francisco, colocando Leonardo Boff como um dos principais palestrantes de um evento como esse, desta magnitude. Então nós estamos presenciando isso é fato. E o fato de eu estar dizendo isso não quer dizer que eu odeio o Papa, que eu estou contra o pontificado do Papa Francisco, certo? Mas nós temos sim que reconhecer o Papa Francisco como Papa, está dentro da sucessão apostólica, está dentro dos conformes, mas que o mesmo tem dado uma abertura para os pronunciamentos de pessoas adeptas à teologia da libertação, de pessoas que não vivem de fato aquilo que a Igreja Católica ensina. Meus irmãos, questão do presépio. Vamos lá a minha argumentação referente a isso. Aquele presépio que está lá no Vaticano exposto, ele não representa a espiritualidade católica de fato. Eu sei que existe uma arte, podemos dizer assim, naquele tipo de escultura. Existem artistas que fazem esculturas daquele jeito, mas pegar esta arte e querer colocá-la dentro da Igreja Católica para expressar a arte das santas imagens da igreja, isso é uma imprudência tremenda. Por quê? Porque descaracteriza a espiritualidade.
descaracteriza o entendimento espiritual que as imagens têm, o papel que as imagens sagradas têm dentro da nossa igreja. Então aquele presépio, ele é desprezível aos olhos da sacralidade das santas imagens, meus irmãos, das imagens católicas. Ali não está a sensibilidade que as santas imagens devem transmitir para os fiéis, para que os mesmos encontrem nas imagens um instrumento de crescimento espiritual. Né? Veja só, desde o Antigo Testamento, as imagens eram utilizadas para o crescimento espiritual. Você vê em Josué 3, do 3 ao 6, quando a Arca da Aliança, né, que tinha imagens nela, era carregada em procissão, o povo ali atrás, né, caminhando com os sacerdotes. Né? Também tem as imagens dos ídolos que devemos condenar, não devemos de forma alguma adorar as imagens, imagem nenhuma deve ser adorada, né? Mas as santas imagens, porque a Bíblia, quando condena as imagens, nós sabemos que são imagens de ídolos, de falsos deuses, e não as imagens sagradas, e não as imagens dos santos, e não as imagens que servem para o nosso crescimento espiritual, certo? Ezequiel 41, do 17 ao 19, diz que o templo de Salomão era coberto de imagem, tanto dentro como fora. Então existem as imagens proibidas da Sagrada Escritura e existem as imagens sagradas que Deus aprova, inclusive teve no templo, teve procissão e por aí vai. Né? Porque eu sei que vai aparecer aqueles protestantes querendo aqui se aproveitar do vídeo para poder expressar suas distorções. Mas referente ao presépio, por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui no Catecismo da Igreja, ó, o número 1162 diz: a beleza e a cor das imagens estimulam minha oração. Veja, essa questão do estimular a oração significa que as imagens, elas são uma comunicação de algo. Né? Por exemplo, você vê uma foto do Michael Jackson. Não precisa ter lá o nome dele, Michael Jackson. Para você que já viu e já conhece, não precisa você ter lá o nome dele. Você já identifica pela imagem e a imagem vai estar lá em silêncio, ela não vai estar falando. Olha, aqui é uma imagem de Michael Jackson. Não. Mas só de você ver a face, você já sabe. Os seus pensamentos, os seus sentimentos são conduzidos àquele alguém que está ali expresso. Tá? Puxando isso para dentro da nossa espiritualidade, quando você católico, até o maior ateu do mundo, se ele olhar para um crucifixo, ele lembra de Jesus. Isso é inevitável. O protestante, ele lembra de Jesus. Por quê? Porque a imagem, ela é comunicativa, mesmo sendo silenciosa, ela é comunicativa, ela comunica uma informação. Então o Catecismo da Igreja, quando vai falar sobre as imagens sagradas, no número 1162 diz: a beleza e a cor das imagens estimulam minha oração. Veja, a beleza, esse presépio que está no Vaticano, ele não tem a beleza que se exige dentro da realidade espiritual. Não tem. Por isso está sendo motivo de críticas pesadas aí de tanta gente que nem católica é. Aí continua o texto dizendo: é uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo do campo estimula meu coração a dar glória a Deus. A contemplação dos ícones santos, associada à meditação da palavra de Deus e ao canto dos hinos litúrgicos, entra na harmonia dos sinais da celebração para que o mistério celebrado se grave na memória do coração e se exprima em seguida na vida nova dos fiéis. Veja, as imagens, elas têm essa função de fazer com que uma informação seja gravada no seu interior. Então, quanto mais delicadeza, piedade, detalhes a imagem sagrada ela tem, mais forte ela consegue gravar nos corações dos fiéis uma comunicação espiritual. Por isso que eu digo a vocês
que por mais que seja o maior ateu ou o maior protestante do mundo, se ele olhar para a imagem de Jesus crucificado, ele lembra de Jesus. Mesmo que logo em seguida de seu pensamento venha, isso é um ídolo, isso é o demônio, isso é não sei o quê, mas por primeiro ele lembra de Cristo. Embora ele tenha esse ódio, essa distorção, mas ele lembra de Cristo. Mesmo que ele diga que não, então a imagem ela tem essa função. Ela tem essa profundidade. Aí no Catecismo diz, no 1163, a Santa Mãe Igreja julga seu dever celebrar com piedosa recordação em certos dias fixos no decurso do ano a obra salvífica de seu divino esposo. Veja, precisa ter piedade. Esse presépio que está no Vaticano, meus irmãos, ele não tem uma expressão espiritual. Eu não estou querendo aqui atacar quem o fez. Eu não estou querendo aqui dizer que quem o fez é um demônio, é um excomungado e etc. Não estou dizendo isso, eu não quero atacar a pessoa, mas eu quero deixar claro que foi um erro aceitar um presépio desse dentro do Vaticano. Não expressa a nossa espiritualidade, não expressa a tradição da igreja. Você olha para os presépios anteriores a este, você olha para o presépio original, podemos dizer assim, com toda a propriedade, e você vai identificar que é outra realidade. Intensifica a nossa vida espiritual, nos faz crescer, nos faz entender a real comunicação espiritual que há nas santas imagens. E não uns bonecos horríveis daqueles. O presépio está horrível, está algo realmente que é digno de repúdio. Veja, tudo isso, meus irmãos, é a prova daquilo que Paulo VI disse, que a fumaça de Satanás adentrou no templo de Deus. Nós temos aí vários sinais confirmando que existe essa influência da teologia da libertação, da maçonaria eclesiástica, que é uma desgraça também, da influência protestante dentro da igreja. Por quê? Porque todas essas linhas de pensamentos, a teologia da libertação, maçonaria eclesiástica, protestantes que se infiltram dentro da igreja, para poder tirar a sacralidade, para poder danificar a nossa espiritualidade, e esse povo está ganhando espaço. Esse povo está ganhando espaço ao ponto de a gente presenciar um presépio como esse. Meu Deus do céu. Meus irmãos, no Filoteia está escrito de São Francisco de Sales: faze algumas ações de fervor, mesmo sem gosto algum, tomando nas mãos o crucifixo, apertando ao peito, beijando os pés e as mãos do Salvador, levantando os olhos e as mãos ao céu, elevando a voz a Deus com palavras de amor e confiança. Veja, aqui no Filoteia menciona que o fiel, ele deve pegar o crucifixo, dar aquele beijo, utilizá-lo para a sua profundidade espiritual. Como é que você vai ter atitudes como esta diante de um presépio daquele? Não dá, não é? Mas alguns vão dizer, não, mas ele está dizendo que mesmo sem gosto. Olha, aqui não quer dizer que nós devemos aceitar qualquer tipo de representação, qualquer tipo de imagem. Existem relatos que São Padre Pio, quando entrava numa casa que via uma imagem mal feita de Nossa Senhora, ele batia o braço e quebrava. Por quê? Porque aquilo não te conduz a uma profundidade espiritual. Aquilo não é a melhor forma de expressar a nossa espiritualidade católica. Vamos ver aqui também mais uma. Inclusive eu quero louvar e agradecer a Deus, porque um pregador também se posicionou contra isso, que é o Anderson Reis. Você que puder, coloca lá, pregador Anderson Reis no YouTube, e você vai procurar lá o vídeo que ele fala do presépio. E todos os vídeos dele eu recomendo, que ele é muito bom mesmo, é muito usado pelo Espírito Santo. Muito bom aqui que eu estou querendo dizer, entendam, tá bom? Ele é muito de Deus, um cara que está aí denunciando esses absurdos na nossa atualidade. Tá? Ele também se pronunciou, inclusive também citou essa questão
do Padre Pio quebrar as imagens feias, né? Meus irmãos, aqui teve um livro que Frei Raniero Cantalamessa chegou a escrever, que ele disse assim: é Deus quem determina com sua atuação os tempos, não os tempos que determinam a atuação de Deus. Pronto. Presta atenção nisso daqui, porque talvez alguém vai querer argumentar assim, não, é porque são novos tempos, a igreja está num novo tempo, e nós temos que viver conforme esse novo tempo, a arte, a cultura desse tempo. Cuidado com isso. Frei Raniero Cantalamessa chegou a dizer, é Deus quem determina com a sua atuação os tempos, não os tempos que determinam a atuação de Deus. Tomem cuidado. Outra coisa que eu quero dizer aqui a vocês. Veja só. Frei Raniero Cantalamessa também diz: a igreja, portanto, sente ter sido consagrada com a unção profética em Pentecostes, sobretudo para este fim, anunciar ao mundo a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Você acha que um presépio daquele é uma boa forma de anunciar a obra de Cristo, a atuação de Deus? Meus irmãos, aquele presépio, você pode ter absoluta certeza disso, é de influência da teologia da libertação. Isso são os hereges, os cismáticos, podemos dizer assim, porque tem gente que está dentro da igreja, mas é cismático e se diz ter unidade, né? Ali é uma expressão pagã, podemos dizer assim, de pessoas que estão infiltradas dentro da igreja para tentar destruir o sagrado, para tentar destruir a beleza da piedade que existe dentro da igreja católica. Então aqui está o meu posicionamento, certo? Eu rezo todos os dias que o Senhor abençoe o clero, porque o que a gente está vendo, meus irmãos, dentro do clero da Santa Igreja, a omissão, a abertura às heresias, a apostasia, não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu sei que eu vou ser perseguido por isso, porque vão dizer, o Daniel fala mal dos padres. Não, eu não estou falando mal de padre, nem estou falando mal do Papa. Uma coisa é você falar mal, outra coisa é você apresentar os fatos. E o fato é que a teologia da libertação tem ganhado espaço. Leonardo Boff está sendo chamado para dar palestra em eventos oficiais da Igreja Católica. Gente, isso é um absurdo, isso é errado. E o fato de eu dizer que é errado não quer dizer que eu esteja com rebeldia contra o Papa Francisco, não. É direito do leigo mencionar tudo isso para alertar o povo à verdade, para alertar as pessoas à verdade. Lógico que existe também muita coisa produtiva que o Papa Francisco já falou e eu tenho mencionado. Gente, tem frases do Papa Francisco que, meu Deus, você olha assim e diz, isso aqui realmente católico, é profundo. Tem atitudes de caridade dele, de se aproximar do pobre, do doente, né? Porque a gente não deve olhar para o Papa e querer apenas mencionar aquilo que identificamos como errado, aquilo que a gente mostra na própria doutrina da igreja que não é bem assim como ele se expressou, porque muitas das vezes o Papa Francisco, ele não teve uma pontualidade argumentativa, ele não teve um posicionamento direto, claro sobre determinados assuntos que gerou confusão na cabeça de muita gente. Essa é a opinião do Daniel? Não, querido. Tem cardeais que estão com essa opinião. E estas opiniões são fundamentadas naquilo que a igreja sempre nos ensinou. Existem muitos sacerdotes aí indignados, bispos, cardeais indignados com situações que estão acontecendo na nossa atualidade dentro da igreja. São Pio X já disse, os maiores inimigos da igreja estão infiltrados dentro dela. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, tá certo? Queridos, eu tenho um e-book que eu lancei agora, né? Que eu trato de 16 temas contra os ataques protestantes. Lá vai ter falando sobre os irmãos de Jesus, vai ter falando sobre arrebatamento, vai estar falando sobre imagem sagrada, vai estar falando sobre Pedro, seu primeiro papa. Muito conteúdo bom, tá?
Daniel, eu quero esse livro, eu quero adquirir esse livro. Como é que eu faço? Entre em contato comigo, o WhatsApp vai estar aparecendo aqui na tela do seu celular. Manda uma mensagem para mim perguntando como adquirir esse livro, certo? É um e-book, ou seja, um livro que eu vou passar para você por internet. Recomendo que você imprima e faça o seu estudo aprofundado, você que deseja defender a igreja de tantos ataques, tá certo? Deus abençoe e não esquece de me seguir lá no Instagram, Daniel Silveira Fonteles, e divulgue o nosso trabalho de evangelização. Você que quer contribuir com nossa missão, também na descrição desse vídeo vai ter as contas para que você possa fazer a sua contribuição para esta evangelização. Salve Maria, amém.